Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre rococó, que é uma variação do barroco, né? Então assim, a gente chama de barroco francês, mas na verdade sim. Existe o barroco francês, que é muito próximo ao que era o barroco italiano, que tem uma ligação muito forte com questões religiosas. E existe o rococó. Ele é, né, determinados teóricos chamam de o filho frívolo do barroco. É como se fosse uma arte mais dispensável. A gente vai entender um pouquinho por quê. Bom, aqui a gente já começa com a figura que fez com que tudo se tornasse meio dispensável, que é o Luís XIV, tá? Essa pintura é do Hyacinthe Rigaud, que foi um grande pintor na França. Ele fez esse registro do rei absolutista, né, que é o rei Luís XIV, e ficou bem popular essa imagem, como se fosse uma representação mesmo de uma boa representação de família real com ícones franceses. Aqui do lado eu tenho uma linha do tempo, tá? Recomendo que vocês deem uma ampliadinha para ver depois. Mas essa linha do tempo, ela mostra aí o reinado dos Luís, né? Luís XIV, Luís XV e Luís XVI. E os acontecimentos mais importantes entre eles. Qual o grande lance do Luís XIV? Com a entrada do Luís XIV, a gente tem o absolutismo. Com o absolutismo, a gente tem a força religiosa, né, sendo reduzida. Então, quando se trata de um movimento de arte que é pautado em questões religiosas, o barroco acaba sendo reduzido. Afinal de contas, né, ele era um apoio da Contra-Reforma. Se eu tenho um rei absolutista, isso se perde. Então, galera, ele foi o cara que deu um pontapé para essa possibilidade de uma arte nova mesmo, de fato, que fosse representar coisas diferentes. Mas ela acabou ficando muito ligada às questões da aristocracia francesa, o que deixou com que ela tivesse um tema muito fútil e superficial. Né? É como, sei lá, você tem uma revista científica que fala várias informações importantes, digamos como se fosse um renascimento. E aí você tem a Caras falando sobre a vida de pessoas famosas e como eles estão vivendo e como eles estão viajando. Então é mais ou menos isso. É como se você tivesse um movimento de arte que acaba enfraquecendo por conta da temática. É diferente, por exemplo, dos países protestantes, que perde a questão religiosa, só que eles vão ampliar as possibilidades, fazendo retratos, fazendo paisagens, natureza morta. Então eles aumentam os gêneros de arte. Agora na França fica muito preso à temática aristocrática, mundana, festividades. Fica bobo, né? Fica superficial. Mas é legal também, né? É uma bobeirinha interessante. O rococó, ele se fortalece muito, muito, muito na França, mas ele chega a outros países. Inclusive no Brasil, o próprio barroco brasileiro, quando vocês entram dentro de uma igreja de Ouro Preto, tem referências que também são do período rococó, principalmente na parte de ornamentação e do uso de dourados. Tá. Outro ponto que é importante é o finalzinho dessa linha do tempo, que é o reinado de Luís XVI. Cuidado para vocês não trocarem. Tá? O reinado de Luís XVI, que foi decapitado por conta da Revolução Francesa. O Luís XVI ele foi casado com Maria Antonieta. Maria Antonieta é a obra do pai de vocês. Então tem que fazer essa ligação, tem que ter essa organização cronológica, até porque tanto ela quanto ele foram decapitados por conta em prol de questões políticas. Aqui algumas características do rococó. Eu peço que vocês tomem cuidado com a palavra leveza. Quando a gente chama, né, o movimento de leve, tem muito a ver com o tema, que é muito mais brando, perto do que era o barroco de fato. E ele também começa a usar tons mais suaves, cores mais suavizadas. Vocês sabem que o barroco tradicional, vocês sabem, ele usava principalmente cores quentes, vibrantes, né? Então, assim, era muito pá. Agora, esse tem muito movimento, tem muito, né? Ainda tem um pouco de contraste, mas eles usam mais tons pastéis, como se fosse um caráter mais elegante mesmo, tá? As obras têm mais luz e mais uso de dourados. Muitas vezes classificado como fútil por conta da temática, né? Então, assim, é como se eu não tivesse um grande ideal para transmitir, eu tenho simplesmente uma representação de pessoas ricas sendo felizes. É uma coisa meio Instagram, né? Temáticas mitológicas, pinturas idílicas. Idílico tem a ver com prazeres da vida, festas, cenas eróticas, jogatina, passeios, então assim, piqueniques, então tá bem ligado a uma atmosfera meio do divertido. E representação da vida da corte. Arquitetura com decoração excessiva, só que essa decoração excessiva, ela vai... Quando fala assim, né, excessiva, parece uma coisa tão ruim, mas não necessariamente. Ela tem excesso de informações, ela tem excesso de ornamentações, mas ainda é muito utilizada. E leva o nome também, além de rococó, de Luís XV e Luís XVI.
né, estilo Luís XV e estilo de Luís XVI. Se vocês pesquisarem no Google, vai aparecer aí provavelmente a venda de cadeiras, de móveis, que tem um estilo, né, pautado nesse estilo francês da família real. Principais artistas, né, esses nomes aqui lindos, né, escreve feio e fala bonito, Fragonard, Rigaud, Boucher e Elisabeth Lebrun. Eu coloquei ela aqui de rosa, né, porque ela é a figura. Curioso falar, né, de uma figura feminina justamente nesse momento, né, em março. A pintura oficial de Maria Antonieta, né, ela foi a primeira mulher a entrar na Faculdade de Belas Artes da França. Então, assim, ela tem uma participação que é importante em contexto histórico e, além disso, representou, né, oficialmente a rainha. Há duas figuras que são importantes, então, Elisabeth Lebrun e Maria Antonieta, né? A Lebrun, ela tinha a capacidade de transferir, né, a tonalidade de Maria Antonieta. Vocês vão ver, Maria Antonieta era uma mulher muito branca. E aí ela conseguia transferir com que ela, né, de uma forma que ela não parecesse tão pálida. Ou até mesmo, tipo, o pescoço e o rosto sendo a mesma coisa, né, sem sombreamentos. A principal arquitetura vai ser o Palácio de Versalhes, que é um lugar belíssimo, né, que foi construída a pedido de Luís XIV. Cuidado para vocês não trocarem os Luís da vida, tá? Cada um tem seu papel, tem seu, né, sua transição dentro do reinado francês. Aqui os tons utilizados por eles, que são tons pastéis. Hoje em dia, né, o tom pastel ficou um nome meio feio, a galera chama de candy colors, que tem muito a ver com doces franceses, né, que tem justamente essa cor meio suavizadinha. Algumas pessoas chamam isso de cor desmaiada, algumas pessoas falam que ela é pálida, né, enfim, são cores, qual é o nome técnico, né, essas aqui são cores dessaturadas, então elas têm um mais branco e ficam mais suavizadas. Isso aqui são cenas do filme que eu super recomendo pra vocês. Eu acho que é válido vocês assistirem o clipe, o trailer, que é Maria Antonieta, né? O nome do filme é Maria Antonieta, e tem a Kirsten Dunst maravilhosa fazendo o papel de Maria Antonieta, que casou-se aos 16 anos. Então foi muito jovem, virou, né, uma integrante da família real francesa, e ela era austríaca, né? Então assim, tô saindo do meu país, tô indo pra outro lugar, e não foi muito bem recebida. Foi criticada pela postura, pelo visual, por usar decote, por demorar a ter relacionamento com o marido. Então essas coisas também são importantes que vocês associem, porque na matriz do Paz, quando fala-se da obra dela, retrata-se muitos aspectos femininos. Aqui é a cena das meninas, né, num momento bem idílico, que elas estão comendo, meio seduzentes, né, meio gatonas, mas aí dá pra ver as cores das roupas, a cor do cabelo, que tem tudo uma atmosfera meio pálida, e elas estão no Palácio de Versalhes. Esse aqui é o Palácio de Versalhes, tem um jardim mais bonito do mundo, é um dos maiores jardins do mundo, e é super ornamentado, é um parque, né? E aí tem o palácio ali no fundo, que é gigantesco, tem, sei lá, 1.400 chaminés, tantos mil quartos, então assim, é uma coisa bem exagerada mesmo, e dá pra perceber pela quilometragem aí, é um lugar bem, bem amplo, né? Esse aqui é o projeto, ó, se vocês fizerem uma comparação, esse aqui é quando já tinha Luís XVI no reinado, esse aqui é do Luís XIV. Então, a construção tá menor, e tem ainda, né, as plantas estão crescendo ainda. Tem uma coisa meio inóspita ainda na região. Luís XIV mandou construir Versalhes num lugar que fosse inacessível, que fosse uma área pantanosa, para dificultar, né, o acesso das pessoas. Parece até que ele já estava adivinhando o que viria, né, que é a Revolução Francesa, porque as pessoas invadiram, a população francesa invadiu esse local, depenou todinho, tá? Aqui é a fachada, né, uma das entradas. Essa aqui é essa entrada principal aqui. Esse dourado não é ouro, são ornamentações. Grande parte disso que vocês estão vendo é restauro, porque quando Versalhes foi invadido, grande parte disso foi destruído. Esse aqui é o Salão dos Espelhos, para vocês verem a questão abusiva em termos financeiros, né? Isso aí tudo era cristal, e as placas aqui do lado, né, do lado direito da imagem, que vocês estão vendo que são espelhos, eram placas de prata. Então, assim, era um gasto muito absurdo. E as decorações de pedra, né, assim, dá pra ver que tem na lateral aqui da direita, tem umas pedras. De acordo com a estação do ano, as pedras eram trocadas. Então, assim, tinha uma coisa muito ostensiva, né? Então era uma ostentação muito desnecessária. E a população passando fome. Essa aqui é a fonte de Netuno, que fica lá no parque, né, mesmo. Linda essa fonte, belíssima. Netuno, que talvez alguns de vocês conheçam melhor como Poseidon, saindo, né, com a sua cavalaria. Pela mitologia, se não me engano, ele que criou o cavalo, né?
Aqui tem essas aqui são árvores aromáticas, porque tinha um mau cheirinho, né? França, né? Tem um probleminha com esgoto muito forte ainda, até hoje. Tratamento de água, enfim, né? E aí essas árvores, elas são aromáticas. E essas ornamentações que vocês veem meio espiraladas, isso se chama arabesco. Uma coisa que é muito comum dentro da arquitetura do rococó. Até algumas pessoas falam, né? Isso é cheio de rococós. Usa como se fosse uma expressão pejorativa. Aqui é o detalhe do portão, que curiosamente tem a cara do Luís XIV. Gente, uma coisa que é super engraçada na França inteira. Você vai passeando pelos locais, tem a cara dele, tem escultura do Luís XIV. Ele era um cara que se amava horrores. Tem uma pintura no Palácio de Versalhes, que é um piquenique de uma família. É uma obra rococó, assim, com estilo já puxando pro rococó. Que todo mundo tem a cara dele. Então, assim, vocês podem procurar aí no Google Família Luís XV, Luís XIV. Vocês vão ver a cara, todo mundo igual. Esses aqui são os detalhes de 2 quartos. O quarto do Luís XV, aqui à esquerda, e à direita o quarto da Maria Antonieta. O quarto do Luís XV tem 50 quilos de ouro nas paredes. Na época tinha, foi depenado e colocaram tudo de novo. Então foi restaurado fielmente. Esse aqui se chama o Petit Château. O Palácio Grandel se chama o Grand Château. Château significa palácio. O Petit Château era onde a Maria Antonieta fugia. Ela ficava isolada. Então era tipo o palacetezinho dela. E ela era fascinada por esse espaço porque ela conseguia ficar mais natural, né? Mas o mais natural dela é bem exagerado também. Aqui o Luís XIV, lindão, plenão, com sua peruca glamourosíssima. Já foi obra do Paz, então eu acho que vale a pena sempre vocês observarem um pouquinho mais quando essas obras já foram obras do Paz. Maria Antonieta com Rosa, que atualmente é a obra do Paz. Tem um vídeo no YouTube, para quem for acessar pelo canal, de uma análise só sobre a obra, que eu não vou fazer agora. E no caso do Classroom eu vou adicionar também, tá? O vídeo da análise da Maria Antonieta. Mas dá pra perceber que é uma mulher muito pálida, ela tem os rosados, tem elementos azuis, então rosa e azul são predominantes. Existe uma profundidade dentro da cena. A obra ela tem um recorte de como se estivesse contra a luz, né? A árvore ela tá numa parte mais sombria. A obra é assimétrica. Vocês têm uma obra elegante, ela tá bem vestida, mas mesmo assim não são os trajes mais exagerados dela, ela tinha traje pior, tá? Mas dá pra ver que o rebuscamento é uma obra naturalista, com técnica. Óleo sobre tela, com esfumaçado em determinadas áreas. Era uma mulher que, por padrão de beleza, até hoje se inseriria, né? Então funciona. Esse cabelo dela muito provavelmente é peruca, tá, galera? Essa cor, porque ela era jovem aqui, ela morreu acho que com 38 anos. Aqui, ela com trajes de família, né, trajes reais. Todas essas obras são da Elisabeth Lebrun. Aqui do lado esquerdo, a Elisabeth Lebrun, é um autorretrato. E essa obra aqui da direita é Maria Antonieta com os filhos. Ela queria fazer uma autopromoção. Tipo, ela mandou fazer uma pintura, tava rolando uns boatos de que ela tava, né, tava mal vista. E aí ela mandou pintar essa cena pra pagar de mãezona e tal. Isso rolava muito. Que era o uso da obra de arte como veículo de autopromoção, né? E aqui, essa daqui também se chama a Maria Antonieta com rosa, só que com camisola, né? Tipo, como camisola de seda, né? E ela queria se mostrar mais camponesa, mais popular, mais queria que as pessoas olhassem e se reconhecessem nela. Tipo, qualquer pessoa, né? Inclusive pessoas do campo. Umas coisas que aristocrata faz que dá até preguiça, né? Mas é muito bonita essa pintura também, eu acho bem legal, acho esses trajes, né, assim... Esse aqui é um traje simples, tá? Tipo, como se eu tivesse com uma lingeriezinha. Agora aqui já é um mais realzão, e esse aqui, para Maria Antonieta, isso aqui é uma roupa simples. Mas analisando no contexto da obra, não é simples não, tá? Tem bastante elemento, até porque é rococó. Cuidado com as pesquisas na Google. Muito fácil vocês encontrarem nessa obra como se fosse neoclássica. O neoclassicismo é uma transição, tá, dos períodos e tem a ver com técnica. A Elisabeth Lebrun, quando entra na Faculdade de Belas Artes, ela acaba se especializando e tendo mais técnica. Mas como o rococó ele tem uma temática muito específica e a Maria Antonieta ela se insere dentro dessa temática, então vamos chamar de rococó. E aqui, galera, só para fechar barroco em países protestantes, o que muda de fato?
Em países protestantes, o que vai mudar, a técnica se assemelha muito com o do italiano, porém eles começam a ter paisagens, retrato, autorretrato, natureza morta. Os principais artistas dessa fase, né, protestante vão ser o Rembrandt e o Vermeer, que são artistas holandeses. E tem outros artistas, né, assim, espalhados. Tem alguns que a gente tem que tomar cuidado, porque eles podem ser... por exemplo, tem um artista belga que se chama Peter Paul Rubens. E o Rubens só faz obras religiosas. Aí entra nessa questão, como assim? Ele não é protestante porque ele é belga? Ele morou na Espanha há muitos anos, e a Espanha é absurdamente católica, então assim, ele levou o catolicismo junto com ele. Então isso pode variar, tá certo? Por enquanto é isso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar no Classroom, ou vocês podem utilizar o @artesvisuaulas, que esse eu respondo com mais frequência, tá? Até por conta dos meus horários de trabalho, tá bom? Então fiquem à vontade, espero que tenham gostado, eu adoro rococó, e aproveitem esse do rococó, é rico, luxuoso, dourado, colorido, né? Então, assim, é bem divertido, apesar da temática frívola. Tchau, tchau!